Vamos lá então. Boa! E aí pessoal, tudo bem? Bom, pra cá, que quem fala com você agora é eu novamente aqui, Matheus, fisiologista esportivo, e estou aqui para gravar mais um conteúdo especial para vocês, tá? O porquê que algumas pessoas emagrecem e outras pessoas não, o porquê que algumas pessoas têm resultados mais rápidos após o treino, né, e outras pessoas não, porque algumas pessoas se recuperam melhor de um treinamento e outras pessoas não, né? E aí você é daquelas pessoas que acredita ainda no efeito EPOC para emagrecimento? Você é daquelas pessoas que acreditam em tudo que vê na internet sobre a questão de emagrecimento, sobre questões de saúde? Então, fica comigo nesse vídeo de hoje que você vai acompanhar tudo sobre o efeito do emagrecimento e para você até ganhar condicionamento físico e tudo mais aí. Beleza? Fica comigo aí. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre a questão do emagrecimento. Muitas pessoas me perguntam, falam, pô, eu preciso emagrecer, mas não consigo como, preciso emagrecer rápido, já tomei chá, já tomei shake e tal, e não acredito mais em nada. Putz, aí é complicado, né? Então o pessoal vai acreditando nessas metáforas, né, de chá de emagrecimento, shakes de emagrecimento, e não tem resultado aí, tá? E muitas pessoas ainda acreditam no efeito EPOC, tá? Vamos explicar para você o que é primeiramente o efeito EPOC, tá? O efeito EPOC é o consumo de oxigênio excessivo, tá? Após o exercício físico. Esse é o efeito EPOC, tá? Mas o efeito EPOC emagrece? Não, ele não emagrece, ele pode te ajudar um pouquinho, tá? Na questão de emagrecimento, mas ele não emagrece, tá? O porquê que o efeito EPOC ele não te ajuda em emagrecimento? Porque o nosso corpo ele é fisiológico, nosso corpo ele se adapta a diversas situações do cotidiano nosso, né? Então, através do treinamento de efeito EPOC, o nosso corpo, uma semana, 2 semanas no máximo, 2 semanas, o seu corpo já se adaptou fisiologicamente a todo aquele sistema de treinamento para chegar a um efeito EPOC. Por isso que o efeito EPOC não ajuda no processo de emagrecimento, tá? E outra situação muito interessante é o seguinte, o efeito EPOC, quando o pessoal fala, o efeito EPOC, você vai queimar durante 24 horas caloria, 48 horas caloria. Sim, você vai queimar quando você é iniciante, quando você está iniciando um processo de treinamento, o efeito EPOC te ajuda muito nessa questão. A partir de 1 semana, 2 semanas que você já passou da parte, vamos falar assim, de adaptação fisiológica do exercício, esse efeito EPOC não tem mais utilidade nenhuma para você. O efeito EPOC, o pessoal fala assim, ele te ajuda a emagrecer 300 calorias aí, né? 300 calorias, 200 calorias, 100 calorias. Uma maçã tem 100 calorias. Já para, pau, por aqui para você, né? Então, assim, o efeito EPOC, 1 caloria, 100 calorias, uma maçã. Outra situação, 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura, você sabe quanto tem de caloria 1 quilo de gordura, tá? No nosso organismo. 1 quilo de gordura equivale a 1000 calorias. 1000 calorias. Então, pega bem essa dica se o efeito EPOC vai te ajudar. Não, ele não vai te ajudar no processo de emagrecimento. Pô, Matheus, mas então como que alguns resultados de seus alunos perderam 10 quilos em 30 dias? 5 quilos em 30 dias? Por que acontece isso? Exatamente essa dica que eu quero trazer para vocês hoje e para vocês participarem de treinamentos aí para você, tá? Vamos lá então. Para você aumentar um pouco o seu processo de emagrecimento, eu vou bater na tecla de VO2, tá? A capacidade máxima de oxigenação sua, a capacidade máxima de respiração sua. Então, você precisa aumentar o seu VO2 para você ter um processo de emagrecimento. Pô, Matheus, mas você está falando que eu preciso, então, ganhar condicionamento físico para mim emagrecer? Tá quase pegando a dica aí, tá? Vamos entender um pouco, então, para a gente ganhar a parte de VO2, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender, a princípio, como funciona o nosso corpo, tá? Como que funciona? O nosso coração, quando a gente está parado, a gente tem um processo de bombeamento do nosso coração, que ele vai mandando sangue para os nossos sistemas, irrigar, vamos dizer assim, irrigar o nosso organismo, o nosso corpo, tá? Então, o nosso coração, ele está aqui, não sei se dá para enxergar minha mão, e ele funciona da seguinte maneira, ele incha e assopra, ele incha e bombeia toda a parte do sangue, né? Ele incha e bombeia, tá? Então, nós temos um grau de volume sistólico, né? Que é o padrão nosso, esse grau de volume sistólico, e
o que acontece? Todo bombeamento que acontece de volume de sangue, pelo volume nosso de sistólico, a gente tem a nossa camada, né, ventricular, que fica do lado esquerdo, né? Então a gente tem a camada ventricular do lado esquerdo e a gente precisa aumentar esse volume sistólico nosso para que a gente aumente automaticamente o nosso déficit cardíaco. E o que é o déficit cardíaco? Diferente o déficit cardíaco, repetindo para vocês, diferente o déficit cardíaco de frequência cardíaca, tá? Então é diferente, déficit cardíaco, a capacidade máxima sua aí de oxigenação, e a frequência cardíaca, o seu batimento cardíaco. São totalmente coisas distintas. Aumentando automaticamente o seu déficit cardíaco, então vamos imaginar aqui, ele normalzinho, desse tamanho, o nosso volume sistólico, ele bombeia, manda o sangue, incha, bombeia, esse é o trabalho do nosso coração, tá? Então, aumentando aí a câmara ventricular lado esquerdo, aumentando o volume sistólico nosso, nós vamos aumentar. Então ele estava aqui normalzinho, aumenta, então ele infla mais, automaticamente na hora que ele faz a compressão, ele manda mais volume de sangue para as nossas ramificações aí para aumentar então o fluxo sanguíneo no nosso organismo. Ponto. Entendemos então a parte de aumento de fluxo sanguíneo no nosso organismo, automaticamente a gente aumenta a questão de VO2 máximo nosso, tá? Olha só que interessante, aprendemos que nós aumentando então o volume sistólico nosso, vai aumentar o déficit cardíaco e vai aumentar o VO2, opa! Estamos chegando no processo de emagrecimento, o processo de resultado realmente de emagrecimento para você. Agora fica comigo ainda no vídeo aqui que você vai aprender de fato o que é o processo de emagrecimento para você sair desses paradigmas. Ah, Matheus, mas eu faço o que? 48? Ah, eu faço o programa do Extreme 21. Ah, que eu fico lá, não sei o que. Pô, para! O seu corpo ele faz processo de adaptações fisiológicas de 1 a 2 semanas no máximo. Então aquela questão do efeito EPOC, que nós vamos quebrar o seu efeito EPOC no meio, que não sei o que. Para, isso são ideias. Repito para você, 1 kg de gordura equivale a 1000 calorias no seu organismo. Então se você tem 1 kg de gordura, são 1000 calorias que você tem no seu organismo. O efeito EPOC vai te dar simplesmente 100 a 200 calorias a mais no processo natural. Mas, lembre-se agora, você ganhou então o aumento de VO2, porque você conseguiu aumentar o seu volume sistólico, tá? E aí agora você precisa o quê? Fazer o treinamento para aumentar a sua frequência cardíaca. Aumentando a sua frequência cardíaca com treinos intensivos, treinos de resistências, tudo mais. Treinos que te dão propriedades para você ganhar condicionamento físico, você vai ter um processo de emagrecimento muito mais rápido, tá? O porquê que a corrida te traz um benefício muito grande no processo de emagrecimento? A corrida, você trabalha literalmente com VO2 máximo, você tem uma oxigenação muito mais rápida, você aumenta a sua capacidade do volume sistólico naturalmente por causa da condição que a corrida te proporciona, tá? Agregando uma atividade aeróbica, tá? Corrida, ciclismo, natação, alguma atividade aeróbica, junto com o processo de fortalecimento, você tem um resultado perfeito para o seu processo de emagrecimento. Lembre-se disso, se você quer emagrecer, você precisa aumentar a sua capacidade de oxigenação, você precisa de aumentar o seu VO2. Quando você tem um aumento de VO2, quando você ganha o VO2, você ganha automaticamente um processo mais rápido de recuperação de treino. Por isso que os atletas profissionais recuperam muito mais rápido os treinos deles. Por que eles se recuperam tão rápido? Porque eles têm um VO2 muito alto, tá? E você pode chegar a esse patamar, qualquer pessoa pode chegar a esse patamar treinando muita parte realmente aeróbica, tá? Então você tem que manter um treinamento muito ativo, você tem que manter esse treinamento sempre constante, o seu treinamento aeróbico para aumentar o seu VO2. Aumentando o seu VO2, recuperação mais rápida do treino. Você treinou hoje, amanhã você já está zerado. Aumentando o VO2, você aguenta muito mais carga, você aguenta muito mais condições de treinamento adversas, você aguenta muito mais, você tem uma duração de tempo maior durante seus treinamentos, aumentando o VO2. E o principal é a parte de recuperação que você tem quando você tem o processo de VO2 máximo, de ganho de VO2 máximo, tá? Então, essa é a dica para vocês aí de hoje. Continuem seguindo no meu canal no YouTube, continuem me seguindo lá no Instagram, né? Continuem seguindo aqui no Instagram, no IGTV.
Vou trazer sempre conteúdos para vocês diariamente, para que vocês possam evoluir aí no seu dia a dia, tá? Lembrando então para vocês, esqueça o efeito EPOC para emagrecimento, esqueça que é o consumo, lembrando o efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio excessivo após o seu treino, tá? Esqueça totalmente essa questão de EPOC, ele não te ajuda no processo de emagrecimento, tá? E lembre-se, se você quer emagrecer, aumente o seu VO2. Aumentando o seu VO2, recuperação mais rápida, você aguenta mais pancada no treino, automaticamente você vai treinar muito mais e o processo de recuperação vai ser muito melhor para você. E seu emagrecimento vai vir assim, ó, com o estralar dos dedos. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pela presença de todos até hoje e até mais.